tiquinho, ficou um pouquinho mais apertada. Aí o irmão falou para mim: não é você não que está aí na foto. Eu falei: sou eu. Ele falou: não é, você colocou alguma coisa, você fez alguma coisa. Eu falei: não, meu irmão, sou eu mesmo. Ele teimou comigo que não era eu, pastor. Sou eu mesmo pessoa. Aleluia, Jesus. Eu falei: só cortei o cabelo. Glória a Deus. E Gênesis capítulo 12, lá no livro dos começos, no Bereshit, capítulo 12, vamos ler alguns versículos do 1 ao 5, e eu glorifiquei a Deus na ministração aqui da generosidade do bispo, porque ele estava falando algo que está contido neste texto, está aqui presente, que fala de ouvir a voz de Deus, e ele falou: escutei a voz de Deus. E esse capítulo de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o 5, diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que ele tinha obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, para a terra de Canaã, e eles vieram. Amém? Até aqui em nome do Senhor Jesus. E ouvir a voz de Deus, Noé ouviu também. Quem viu Deus foi Adão. Então Adão vê Deus, Noé escuta o Senhor um comando, e Abraão agora também, ele escuta a voz de Deus em um comando. Até aqui nós não vamos ver nenhuma teofania, que é a presença de Deus através de uma forma humana falando com o homem. Aqui nós vamos ouvir só Deus falando com o homem. Depois de Adão, ele fala com Noé e fala com Abraão, e ele fala somente. Ele não aparece numa rajada de fogo, ele não aparece no redemoinho, ele não aparece na sarça ardente, ele não aparece no vendaval, não. Ele só fala com Abraão. E somente ao falar com Abraão, Abraão escuta uma voz, e ele atende a voz. Não era comum, naquela época, ter essa manifestação da voz de Deus falando com o homem. Mas quando a voz veio, foi uma coisa muito diferente. Que quando você escuta ela, quando você entende que é Deus falando com você, você não tem dúvidas. Não existe questionamento de quem fala com você, de quem está dizendo alguma coisa no teu espírito, não na alma. Deus se comunica conosco através do espírito, e você sente lá dentro uma voz dizendo para você o que é necessário fazer. E eu já escutei essa voz, ele já falou comigo diversas vezes, e talvez ele já falou com você também diversas vezes. Mas uma coisa é que o comando dele implica ação, implica a gente se mover. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos com cartilhas, decretos, questionamentos, e a gente joga para Deus e fala: Deus, está aqui, se o Senhor fizer, está tudo certo, eu vou servir o Senhor com integridade e fazer tudo que o Senhor manda, mas o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que agir na minha vida, o Senhor precisa, sabe, me responder.
E é assim que nós somos. É assim que nós tratamos Deus. Mas Deus, quando aparece aqui para Abraão, Abraão não tinha pedido nada. Abraão, ele não coloca alguma coisa para obedecer. Ele escuta a voz e obedece. E Deus, o que ele faz? Ele chama Abraão e dá ordem para Abraão. Primeiro ele dá ordem, e depois ele traz a profecia para que se cumpra através da ordem. O movimento de Deus, ele vai se cumprir na tua vida quando nós realizamos o projeto dele, não o nosso. Porque quando nós queremos colocar projeto em Deus, pode até dar certo algumas vezes, né, pastor? Porque ele é misericordioso, ele é bondoso. Mas quando nós colocamos projeto nosso em Deus, irmãos, ele atende se ele quiser, porque ele é Deus. Mas quando ele coloca o projeto dele em nós, e você cumpre, ninguém vai te parar. Ninguém vai deter aquilo que é o projeto dele para a sua vida. Aleluia. Eu me converti em 1998. Estava tendo uma onda de avivamento aqui no Brasil. Naquela época, muitas igrejas estavam pegando fogo. Tinha muitas igrejas sendo avivadas, muitos homens de Deus sendo levantados. E eu fui para um evento, onde que o evento, irmãos, tinha uma pessoa que ela era um ex-travesti. E eu tinha muita dificuldade de aceitação a respeito disso. Na verdade, eu não suportava ver alguém dessa forma. Eu era homofóbico. E eu já partia por uma agressão, sabe? Algumas vezes eu tentei até agredir pessoas nesse sentido. A minha namorada, que hoje é minha esposa, ela estava orando por mim já fazia alguns anos, e sempre ela me chamava para ir para a igreja, eu não queria ir. E um dia ela chegou e falou para mim assim: olha, vamos lá, que vai ter um evento, vai ter um show de música lá, e vai ter rock, vai ser muito bom. E isso não me chamou a atenção. Tudo aquilo que ela está falando para mim não me chamava a atenção. Eu gostava do Ira. O pastor também gostava, né? Aí, ó. Eu gostava do Titãs. É do seu tempo, pastor, isso aí? Gostava desses caras? Não? Eu pensei que você era roqueiro. Eu gostava desses caras, gente. RPM, Barão Vermelho, era aquela onda. Então eu gostava muito de rock, também gostava de música black. Então tudo tinha lá nesse evento. E ela me chamou. Mas quando ela falou assim, ó, tem um homem lá, que ele era um ex-travesti, agora ele é um pastor evangélico. Aí eu falei assim: eu quero ver com meus olhos. Só acredito vendo. E fui. Só que aí, irmãos, eu fiz um desafio com Deus. Eu falei assim: eu quero ver realmente se é verdade, porque tem uma descrença. E o que aconteceu? Aquele homem, antes de começar a ministrar, ele chama a mulher dele e chama os 2 filhos dele e fala assim: eu quero apresentar minha família antes de eu começar a ministrar. Aquilo me quebrou todinho por dentro. E depois ele começa a mostrar as fotos, ele conta o testemunho, e eu fui impactado naquele dia. Eu vi coisas ali tremendas Deus fazendo naquele culto. Mas mesmo assim ainda eu não me converti naquele culto. Eu não me converti naquele culto. Deus colocou uma semente, plantou algo em mim, mas eu não me converti naquele culto. E passou um tempo, meu pai pegou câncer, adquiriu um câncer, e através do câncer do meu pai, eu tive que sair do serviço para cuidar dele. E fiquei nessa luta alguns anos. Meu pai era uma referência de homem para nós, para a nossa família. Era o que sustentava a nossa casa, sabe? Era um homem digno de trabalho.
E aprove a Deus dele aceitar o Cristo antes de partir. E quando ele aceita o Cristo, eu ainda não tinha aceitado a Jesus. E ele faleceu. Quando ele faleceu, irmãos, a tristeza bateu tão forte, tão poderoso no meu coração, que eu falei assim: mas para quê? Por que tirou de mim? Eu queria um tempo ainda com meu pai, eu queria ainda, sabe, que ele me pudesse me desenvolver como homem. E irmãos, eu fiquei tão amargurado, eu fiquei tão angustiado, que a minha casa, onde eu morava com a minha mãe, era um sobrado de 2 andares. E naquele dia, eu vou na janela do meu quarto, eu olho para baixo, e eu falo assim: para que viver? Para que viver? E eu olho para o chão, e eu ia para o lado de cabeça. Foi quando uma voz, a primeira vez que eu escutei uma voz diferente, uma voz celestial, calma, uma voz que mexe com você por dentro, dizendo assim: eu sou teu pai. Eu olhei e falei assim: quem está falando comigo? E a voz repetiu de novo a mesma expressão: eu sou teu pai. Eu estava sentindo falta do meu pai, mas aquela voz disse para mim: eu sou teu pai. Eu voltei, irmãos, para dentro, pulei a janela novamente. Deus, xaracalabachacabás. A perda é tão difícil, né? Que muitas vezes você não entende. Recalabacharabacai. Mas é Ele que cura as feridas. É Ele que vem por dentro e restaura tudo. E naquele dia Ele me restaurou por completo. Eu gostava muito de ser boêmio, gostava muito de vai-vai, de camisa verde e branco, de ir para samba, beer night, eu gostava de ir no Somebody Love, eu era muito boêmio. Naquele dia eu tomei uma decisão, pulei de novo, e a minha esposa estava na igreja orando por mim. E quando ela está orando por mim, todo domingo eu colocava uma roupa, deixava ela na porta da igreja e ia por vai-vai. Naquele dia eu peguei, me troquei, coloquei perfume, coloquei minha melhor roupa e fui buscar ela no serviço. Chego no serviço, pego ela olhou para mim e ela pensou: vai ele de novo pro vai-vai. Pego ela, levo para a igreja, para o carro, ela fala: então tchau, né, amor? Amanhã a gente se vê. Eu falei: mas por que amanhã a gente se vê? Ela falou: você não vai sair? Eu falei assim: não, hoje eu vou ficar aqui na igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu entrei naquela igreja, aleluia Jesus, e nunca mais saí. Nunca mais saí. Mais da metade da minha vida eu já sou crente. Aleluia. E o Senhor, pela segunda vez depois, Ele fala para mim numa voz muito suave e tranquila. Ele fala assim: eu tenho uma grande obra com você, e eu tenho pressa sobre isso. Aleluia Jesus. E nessa pressa, irmãos, eu passo de cooperador para pastor. De 98 até 2005 eu já me torno pastor evangélico. Quando eu fui ungido a pastor, quando eu fui consagrado a pastor, falaram para mim assim: isso aí é coisa de homem. Isso aí foi o homem que ungiu, o homem que fez. Desde 2005 até hoje, aleluia Jesus, eu estou servindo o Senhor com integridade, testemunho, aleluia Jesus. Então eu acredito que o homem não fez nada, mas Ele fez tudo, porque Ele que me chamou. Aleluia Jesus. Isso é escutar a voz de Deus para o propósito que Ele tem sobre você. Não é sobre o teu propósito sobre Ele, é o propósito dEle sobre você. Quando Abraão escuta a voz de Deus, ele faz o quê? Ele se move, e Deus fala assim: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e do meio da tua parentela.
duas coisas que a gente carrega como identidade, como DNA, como algo cultural. Não tem como. Identidade, ela é tornada pela terra e pelos parentes. Sim ou não? Quem é uma pessoa que sai 5 anos do Nordeste e vem para cá, e quando ela fica aqui, ela tem a maior parte da sua vida aqui em São Paulo, mas quando ela vai conversar com alguém, o sotaque e a forma de expressar, muitas das vezes lembra o Nordeste. Porque a terra, a cultura é muito forte. E os parentes também, os nossos costumes. Muitas das vezes ser pastor é você entrar em um lugar que tem várias famílias com vários costumes. Diversas formas, diversos pensamentos. Tem um que é controlador e olha e fala assim: se eu fosse pastor eu faria isso. O outro fala assim: mas se eu fosse pastor eu deixaria mais aliviado. Todo mundo tem uma proposta para pastor. Todo mundo tem uma proposta para a família. E como nós somos família, muitas das vezes as nossas propostas, ela não se adequa àquela pessoa que está ao nosso lado. É por isso que a igreja, ela precisa ter o Espírito Santo, ser movida pelo Espírito Santo, e graças a Deus que o bispo tem falado assim: eu tenho escutado a voz do Espírito, aleluia Jesus, porque não é a vontade do bispo que move essa igreja, mas é a vontade dele que se faz presente aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Abraão, irmãos, ele escuta, e quando ele se move, ele sai e quebra a sua identidade, porque Deus tem que formar uma nova identidade em Abraão. A sua terra e a sua parentela é necessário agora, Abraão, você quebrar esse elo para que eu forme uma nova identidade em você. E isso acontece, aleluia Jesus, até na questão do filho. Porque quando Deus pede Isaac, Ele está falando assim: eu quero saber até onde você chega, até onde você vai, até quando o seu parente, até quando o seu filho, ele tem uma razão de importância junto comigo, equiparando o seu amor. Eu vejo os céus, você vai reconhecer lá pessoas. Chega lá, eu vou reconhecer o Gleison, o Elzo, eu vou reconhecer, nós vamos ser transformados, glória a Deus, nós vamos reconhecer uns aos outros. Só que aí, a minha esposa hoje, ela não vai ser minha esposa no céu, ela vai ser irmã, porque o amor que nós sentimos hoje, sabe, esse amor eros, esse amor fraternal, sabe, ele lá em cima, irmãos, vai ser o amor ágape para todos nós, e nós vamos entender que este amor é muito melhor do que esses amor que nós temos aqui. É por isso que o Deus que nós servimos, Ele nos ama com o amor dele, o ágape. E quando nós estamos lá, nós vamos olhar e nós vamos, sabe, admirar uns aos outros, nós vamos ter ali, sabe, perfeições e não mais imperfeições, porque nós vamos ser transformados assim também. Então, não é necessário que você ame por aparência ou por relações, nada disso. O amor de Deus vai estar no nosso coração, nós vamos amar pelo amor de Deus. Muitas vezes você olha, eu olhei para minha esposa e falei: olha, eu estou apaixonado por ela, olha só que coisa linda, sabe, e isso que me atraiu a ela, sabe, o jeito dela, a forma dela. Mas lá no céu, irmãos, não vai ter essas coisas, todo mundo vai ter o amor de Deus. O Abraão, ele entende, e ele sai da tua parentela, ele sai de uma terra para ir para outra terra. Irmãos, a primeira missão que existe, uma das primeiras missões que está aqui dentro da Bíblia é o chamado de Abraão. O Abraão, ele se estabelece como missionário. O Abraão se ele estabelece para poder cumprir um projeto que não é dele, e ele fazer que famílias possam ser abençoadas. O que Deus falou para ele? Primeira coisa: olha, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te
que eu te mostrarei. E eu abençoarei que eu te abençoarei, e amaldiçoarei os que eu amaldiçoarem. E em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmão, ele vai por essa proposta. Ele vai para que as famílias da terra sejam abençoadas. Hoje em dia, infelizmente, nós temos uma dificuldade imensa de olhar além do nosso muro para pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não entende, que a gente muitas das vezes não tem relacionamento. Você já parou na rua, assim, olhou para alguém e falou assim: essa pessoa parece que está precisando de algo, e você ser movido pelo Espírito, chegar até ela, e aquela pessoa realmente está precisando de alguma coisa, de uma cesta básica, de uma oração. Você foge do seu contexto de querer alguma coisa, porque muitas vezes quando nós vamos orar, nós oramos pela nossa família, pelo parente, para aquele que nós conhecemos. Tem uma oração que eu faço, que quando eu saio eu falo assim: Senhor, coloca alguém para me poder falar da sua palavra, do seu amor. Eu não peço meu parente, eu não peço minha casa, eu peço assim: Senhor, coloca alguém, uma pessoa. Eu quero falar do seu amor, eu quero, compartilhar aquilo que está no meu coração para essa pessoa. Eu peguei uma moça que ela estava falando assim: eu vou desistir do meu casamento, eu não estou conseguindo mais sobreviver, as coisas estão difíceis. Irmão, eu fiquei meia hora conversando com essa moça, e essa moça depois, ela chegou e falou para mim assim: olha, é de Deus. Por quê? Ela não sabia que eu era pastor. Ela falou assim: é de Deus. Eu não estava conseguindo entender, mas agora eu entendo. Eu estou entendendo tudo o que está passando na minha casa, porque o que você falou aí é o que está acontecendo lá dentro, e você me deu fórmulas aí para mim poder trabalhar. Aí ela fala assim: eu sou evangélica. Ela falou: eu sou evangélica, meu marido também é evangélico. E aí eu falei para ela: eu sou pastor. Ela falou: glória a Deus. Tem tanta gente, irmãos, precisando, que está fora do nosso muro. O Abraão, ele vai para essa proposta. Ele vai porque ele escuta uma voz. Ele se direciona porque ele escutou a Deus. Se eu não tivesse escutado a Deus, irmãos, eu não seria pastor hoje. Eu nem queria ser pastor. Eu nem queria ser pastor. Porque o meu chamado, ele foi sempre falado em missões. Eu tenho dentro do meu celular um ônibus, e esse ônibus, irmãos, eu fico orando por ele, bispo. Eu fico pedindo, falo: Deus, o Senhor vai me dar esse ônibus. É um ônibus que eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para lugares onde que necessita da pregação do Evangelho. E esse ônibus, irmãos, é algo que está no meu coração, que veio do coração de Deus para o meu coração. Eu não levantei da minha cama e falei assim: eu quero ônibus. O Senhor mostrou um ônibus para mim, e quando Ele mostrou o ônibus, eu comecei a orar pelo ônibus. E teve uma época da minha vida que eu já não orava mais pelo ônibus. Eu parei, eu falei: eu estou ficando velho já, eu já não estou conseguindo mais abaixar para amarrar o cardaço. A gente tem que sentar, né? Antigamente a gente amarrava assim, agora a gente tem que sentar, dobra a perna e amarra o cardaço. Eu amarrava o cardaço assim. Então a gente vai ficando mais enferrujadinho. E eu falei para Deus: Deus, cadê o ônibus? E eu parei de orar. Uma jovem que não me conhecia muito, eu tinha conversado com ela 2 vezes, a minha esposa fez amizade com ela, e a gente conversando lá, eu, ela, o esposo dela, e ela falou assim: eu tive um sonho com você. Eu falei: qual é o sonho que foi? Eu sonhei que você estava no ônibus, e esse ônibus tinha um palco, tinha guitarra, tinha tudo, e você estava no Nordeste pregando o Evangelho. Aí eu falei: glória a Deus, porque o projeto que Deus falou para mim, meu irmão, eu tinha esquecido, e eu tinha parado de orar, pastor. Aí que acontece, essa mulher veio falar para mim desse sonho, eu falei assim: glória a Deus, eu vou continuar orando ainda, porque Deus tem um projeto do ônibus. Só que aí quando foi para mim montar a igreja,
o Senhor falou especificamente comigo, eu tenho um projeto e você vai fazer isso para mim. Eu falei, Senhor, mas é a missão? O Senhor falou que eu iria. Aí Deus falou para mim assim, é porque eu estou preparando um povo para orar para você poder ir. Você não pode ir sem cobertura, sem corações sedentos, sem corações que possam investir, para que você possa sair para poder pregar o Evangelho. Porque se eu jogo você lá, qual o recurso espiritual que você tem de oração? Então Deus me colocou na igreja, e hoje nós somos a igreja chamada MIG, carinhosamente chamada MIG, que chama Missão da Igreja Gloriosa. E hoje nós queremos, irmãos, abençoar a vida. Nós já abençoamos uma moça no Nordeste, nós já abençoamos, pessoas na Polônia, nós já abençoamos, meu amado, cartas de recuperação feminina, masculina. Então nós estamos assim, inserido em algumas atividades de missões, com 2 anos de evangelho. O que mais me doía era quando você chegasse, você falava para os líderes, falava assim, a gente precisa evangelizar, nós precisamos investir em missões, mas o recurso, falava assim, não, o recurso tem que vir para dentro da igreja. Não, meu amado, muitas vezes, aquilo que você planta em missões, mas vem com algo tão poderoso de retorno para a igreja, que você não tem noção disso, que você não tem noção. A semente que você tem plantado em missão, meu querido, ela vai germinar com uma abundância tão forte, tão poderosa, porque não é no seu projeto, é no projeto de Deus, é no projeto de Deus. Porque quando faz desafio, fala assim, olha, você tem que dar aqui R$200, para você poder conquistar a casa própria, aí é o teu projeto. Agora quando é o projeto de Deus, fala assim, olha, invista em missões, que Deus vai salvar almas. Fala assim, mas para quê? Não vou. Não, quando você vestir missões, o Senhor, Ele vai abrir as portas para você da sua casa. E é sobre isso, porque o Abraão, irmãos, ele deixa tudo e sai. Ele deixa tudo e sai. E a Bíblia vai dizer que quando Deus ele olha para a terra, Ele tem um plano. Tem uma matéria na teologia que chama Mission Day. E essa matéria, irmãos, ela fala do projeto, do plano de Deus sobre os povos, sobre a terra. E o que acontece? Quando você vai estudando ela, você sabe que assim, nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós entendemos o plano do Deus Pai e o Deus Filho, porque dentro do projeto de Deus já existia, irmãos, a queda de Adão. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, é onipresente, Ele está no passado, presente e futuro. Na verdade, para Ele não existe nada disso, porque Ele é um Deus atemporal, não existe tempo para Deus. Então, irmãos, tudo que vai acontecer Ele já sabe. Então Ele já sabia da queda do homem, já sabia de tudo, e Ele sabia que para poder fazer que o homem fosse reabilitado, restaurado, restituído para a presença dEle, Ele tinha que enviar um missionário. Mas esse missionário que Ele envia, irmãos, o Abraão, ele está dentro desse projeto. Aí depois Ele envia Moisés, Abraão, Jacó, Ele envia Josué, Ele envia vários missionários. Mas o projeto poderoso de Deus ainda estava lá na manga assim, só esperando o momento e a hora certa e a oportunidade. E quando tudo se esclarece, aí vem aquilo que Ele tem de melhor, aquilo que Ele pode mandar, que Ele sabe que vai concluir todas as coisas, e o nome dEle é o Senhor Jesus Cristo, o melhor de todos, a primícia, aleluia. Aquilo que Ele tem, Ele envia, Ele envia seu melhor missionário, Ele envia aquilo que é mais precioso para Ele, Ele não nega, Ele envia. Igual Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sabe, eu vejo Deus falando isso para o filho: filho, sai do céu, aleluia, e sai do meio da sua família aqui celestial, e vai para o lugar que eu te enviei. E ele vem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor, até que hora? Tá. Glória a Deus.
E a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7, que ele se esvazia de si mesmo. Ele tira, a glória, ele se esvazia da glória para se tornar para poder entender como nós somos, como nós pensamos, a dor que nós sentimos. Ele se faz então ele se esvazia. E quando ele vem, irmãos, ele prega o evangelho, ele cura pessoas, ele traz, uma inovação poderosa na pregação, porque a pregação dos judeus, dos fariseus, ela é uma pregação muito engessada em questão de leis, de legalidade, de religiosidade. Mas quando Jesus vem, ele transforma isso em uma questão, humana, numa questão divina, onde que o indivíduo ele entende o que Deus deseja do ser humano. Ele não deseja somente regras, cumprimento de regras, ele deseja corações. Ele deseja aquilo que Abraão fez, escutar a voz, saber quem ele é, entender quem ele é. E quando Jesus se aproxima das pessoas, as pessoas têm essa noção, porque aquela mulher, quando ela samaritana, quando ela encontra com Jesus, e Jesus vai falando com ela, ela fala assim, depois na cidade que ela vai pregar, ela diz assim, eu encontrei o Messias. O cego que estava ali pedindo esmola, quando escutou falar de Jesus, ele declara com os seus lábios, Jesus, filho de Davi. E ele está fazendo essa referência porque o Messias viria de Davi. Então ele está entendendo que aquele que está ali perto dele é o Messias. A mulher do fluxo de sangue, quando ela vai tocar na orla do vestido de Jesus, havia uma profecia que quando o Messias viria, se a pessoa tocasse somente na orla do seu vestido, ela seria curada. E quando ela toca nas orlas do vestido de Jesus, ela é curada, porque as pessoas entenderam que Jesus é o Messias, que ele era o Cristo prometido, que ele é aquele que viria através das profecias. Eu não gosto muito de chegar na igreja e dar uma pastoreada, não. Mas eu vou falar não da igreja chamados para servir, mas eu vou falar da igreja em um geral. Nós estamos vivendo, irmãos, dentro de um sistema religioso, aonde que nós tiramos o Cristo, o seu projeto, nós tiramos aquilo que ele deseja, e nós colocamos o projeto do ser humano, da igreja. Porque quando nós paramos de ser igreja, e de ouvir o que Deus quer para a igreja, nós estamos infiltrados dentro do sistema. E deixa eu falar uma coisa para você. A igreja que mais tem crescido no mundo, você sabe qual que é a igreja? A do Irã. A igreja do Irã. E você sabe como ele se converte lá? Ele se converte da seguinte forma: você vai virar evangélico, vai, amanhã você pode morrer. Amanhã sua família pode jogar você para fora. O teu pai, ele vai não querer mais olhar na sua cara e vai desertar você. No Egito também, que a maioria é muçulmana, também é da mesma forma. Você quer ser crente? Você quer ser evangélico? Quero. Tá bom, mas você sabe que você vai ser perseguido. Você sabe que você vai ser banalizado, que muitas das vezes as pessoas vão olhar para você, cuspir em você, ou até te maltratar, te prender. Este é a pregação que se faz nas igrejas lá, o propósito, e a pessoa fala assim, eu quero aceitar ele, aleluia Jesus, porque o projeto que ele tem sobre a minha vida é mais poderoso e precioso do que aquilo que esta terra vai me dar. E quando nós ficamos muitas das vezes alinhados, com recursos, o material, aquilo que Deus ele pode dar para você aqui, aleluia Jesus, nós não conseguimos cumprir o projeto de Deus. Não conseguimos. Nós temos dificuldade de entender isso. Nós ocidentais, nós temos dificuldade de entender isso.
Eu tenho 2 filhos. Tem um que ele está meia boca. Está no óleo, nós estamos só orando por ele. Mas tem temor de Deus. Cresceu no berço evangélico. E o meu outro é levita lá na casa do Senhor. Se Deus um dia falar para mim assim, eu quero o teu filho para a missão, irmãos, eu vou sentir muito. O coração vai apertar. Ele vai completar 18 anos agora. E com esse monte de guerra explodindo, irmãos, e o presidente falou assim, que ele vai convocar todo mundo, ele vai ser convocado, se Deus permitir, porque se Deus não permitir, ele não vai ser convocado. E ele falou, pai, ele vai me chamar. Aí eu falei para ele assim, filho, antes de você ser alistado no exército dos homens, você é alistado no exército de Deus. Você é alistado no exército de Deus. A gente abre mão do filho, fala assim, filho, se o governo chamar você para servir, você tem que fazer o quê? Servir. Agora, se Deus chamar o teu filho para servir, e talvez longe de você, em lugares que você não sabe onde ele vai estar, como que seria a sua reação? O que você faria? E é sobre isso que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele deixa muito claro isso. Ele faz a compreensão de que ele é o Messias, ele é o Cristo, mas ele traz aqui, irmãos, uma tríplice comissão para toda a igreja. E ele usa o verbo imperativo para fazer isso. O primeiro está lá em João 4,35. Não sei se ele passa aqui o versículo. João 4,35. Não dizeis vós ainda há 4 meses até a colheita, eu porém vos afirmo, erguei os olhos, ou vede, em algumas versões, os olhos e vede, olha lá, os campos pois já estão brancos para a colheita. Ele manda você erguer os olhos e ver. Está no verbo imperativo isso. E é uma ordem de você olhar e ver. Só que aí o que acontece? Como eu tenho falado que nós estamos numa bolha, muitas vezes nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos olhar, bispo. Nós estamos vendo uma depravação, uma degradação humana tão forte, e a gente fala assim, mas é final do tempo. Não é, aleluia Jesus, tem pessoas que precisam ser resgatadas, tem pessoas que você vai falar com ela, irmãos, a pessoa já está chorando, tem pessoas procurando crente na rua, tem pessoas que querem uma palavra de um crente, tem pessoas que precisam da sua voz. Deus está falando para você, olha, veja, que tem um monte de pessoas necessitadas de uma voz profética, e eu vejo aqui, meu querido, aleluia Jesus, que Deus pode despertar você, pode despertar a mim, aleluia Jesus, para ser uma voz profética para as pessoas, dizendo assim, olha, existe um Cristo poderoso, e Ele pode, aleluia, trazer paz para você. A outra coisa que Ele manda, irmãos, Mateus 9, 37 e 38. É outra expressão também que ele utiliza, um verbo imperativo. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que envie os trabalhadores para a sua colheita. Orai. Em outras versões, orai para que haja trabalhadores. É necessário a gente orar, peça, orai. No caderninho de oração nosso, no seu caderno de oração pessoal, nós estamos pedindo.
Você tem feito essa oração? Você tem pedido para Deus, Deus, envie trabalhadores para essa obra? E como é difícil, irmãos. Como é difícil. A pastora Mari, nós tivemos quando nós pegamos lá a igreja, pastora, nós tivemos um grande desafio. Porque nós saímos do salão, cabia 50 pessoas, agora nós estamos para o salão, cabe 200. E o que acontece? Quando as pessoas veem algo que já está formado, as pessoas pensam que está tudo pronto, tudo certo, que ali não precisa de mais nada. E quando você vem falar assim, olha, por favor me ajude. Teve um dia que eu e ela estava lavando o salão todinho, lavando cadeira, porque não tinha ninguém para ajudar. Aí a pessoa fala assim, é por causa da hora. Aí a gente pega e muda a hora. A pessoa fala assim, mas não, aí as pessoas falam, não posso vir nessa hora. É o dia, a gente muda o dia. Aí ninguém pode vir no dia. Vai no final de semana. Então no final de semana também não dá para mim. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei qual que é o dia que dá. Eu não sei qual que é a hora que dá. Eu não sei. E nós tivemos uma grande dificuldade. E as pessoas falam assim, mas você precisa falar com... Eu falei, gente, eu não preciso obrigar a pessoa a fazer. Porque para mim, irmãos, o culto não é somente aqui agora. O culto é quando eu estava lavando a igreja, coloquei o som lá, e eu comecei, aleluia, o Senhor é bom, aleluia, e o Senhor me enche do Espírito Santo, irmãos, sabe, fazendo a obra de Deus. A gente fala, vamos para o evangelismo, aí você vai lá, chama a pessoa, e convida, aparece 2, 3, 4, e nesse 2, 3, 4, tem um que fala assim, eu só posso ficar 1 hora. Aí você fala assim, vai ter um churrasco na igreja, chama todos os varões aqui, né pastor? Quando tiver você me chama, viu? Aí veio um monte de gente. Nós vamos fazer um culto de mulheres amanhã na igreja. E aí a irmã fala assim, vamos fazer o cafezinho, vamos fazer lá. Aí a pastora fala assim, gente, se quiser fazer, você faz. Mas depois que acabar, você precisa limpar tudo. Porque as pessoas querem fazer e depois ir embora. Aí quem fica lá? A gente saiu 1 hora da igreja. Aí a gente precisa orar para que haja trabalhadores na obra. A gente precisa orar. Nós vamos trazer o Giovanni Si agora, no próximo sábado lá na igreja. Quem conhece o Giovanni Si aí? Vocês conhecem? Tem pouca gente, né? Vai lá no YouTube, vê lá, é uma companhia de teatro respeitadíssima no mundo inteiro. Missões para todos os lugares eles estão fazendo. E eles até receberam o prêmio Bibi Ferreira. Eles são, gente, fizeram até cinema já. E assim, esse trabalho, irmãos, é um trabalho que você pega a ferramenta e você disponibiliza para a pessoa. Fala assim, a ferramenta está aqui. Nós vamos trazer pessoas, trazer um teatro de impacto aqui, e você precisa trazer alguém. Irmão, a pessoa não convida ninguém. E isso, irmãos, é trabalho, é fazer missão. A igreja disponibiliza ferramentas, mas muitas vezes as pessoas estão tão longe, que não conseguem aproveitar as ferramentas. E a outra coisa, está lá em Mateus 28, 19. Também é uma ordem. Todos esses verbos que eu falei para você, é ordem. Em Mateus 28, 19, que diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam. E ele fala, ide. Ele não está pedindo. Irmão, o Evangelho, você precisa entender, isso aqui não é pedir para você. Isso aqui ele está te ordenando. Ele está te mandando.
E você sabe que tudo que Deus manda a gente fazer? Quem trabalha sabe. O chefe chega para você e fala assim: olha, eu quero o relatório no final do mês. Você vai ter que fazer o quê? Tá com o relatório no final do mês, certo? Olha, eu quero 5 vendas na semana. 5 vendas você precisa fazer. Aí quando chega lá e você fala assim: ai chefe, sabe o que aconteceu? É que eu não consegui, só consegui entregar 4 vendas. Ele vai abrir o sorrisão para você e falar assim: muito bem, gostei. Sim? É desse jeito? Não. Ele vai chegar para você depois e vai falar assim: eu te dei ferramenta, eu te dei condições favoráveis, eu te coloquei sabedoria, inteligência, e além do mais, eu derramei o meu Espírito sobre você. Eu derramei uma graça poderosa, que muitas das vezes nós pensamos que é só para emocionar. Aí eu chego aqui, eu venho aqui no culto, e o culto é uma bênção, eu abro a minha boca e falo língua estranha. O Espírito Santo não é somente para a gente falar língua estranha. O Espírito Santo é aquele que te impulsiona para ir às nações. Porque a Bíblia diz assim, que quando aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo, é para ser testemunhas. E eu vejo hoje, irmãos, um movimento de pessoas que estão, sabe, em lugares fechados, em lugares, sabe, somente ali nos lugares de culto, em lugares de congresso, e eles saem de lá com a mente numa expansão poderosa, mas quando chega na prática, não acontece nada. Colocaram 3 macumbas lá agora na porta da igreja. Uma de um lado, outra do outro, uma do outro. Aí eu olhei e falei para o irmão: irmão, pode recolher tudo isso aqui e jogar fora. Vamos pegar aqui e vamos jogar tudo fora. Aleluia, Jesus. Mas tem gente que fala assim: pastor, bispo, colocaram uma macumba lá na frente da minha casa, bispo, mas não sei o que eu faço. Você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, você tem autoridade, porque Ele está em você. Você vai levantar a mão e falar assim: olha, eu sou um servo de Deus, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida, todo demônio, tudo que foi colocado aqui, sai em nome de Jesus, pega o saco preto, põe e joga fora. Autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender essa autoridade sobre nós, porque se a gente não entender essa autoridade, nós não vamos usar para ir e fazer discípulos, nós não conseguimos conquistar nações, nós não conseguimos mandar ninguém, aleluia. E agora, irmãos, o meu maior desafio é fazer discípulos naquela igreja que tem um coração missionário, que tem um coração que um dia que Jesus falou assim: olha, eu quero você lá na África, eu quero você lá na Venezuela, eu quero você lá em Cuba. A pessoa olhar e falar assim: acho que eu não escutei uma voz, eu acho que eu estou entendendo o que Deus quer. Ela vai chegar para mim e falar assim: pastor, eu sonhei tanto com Cuba, eu sonhei com tantas ruas de Cuba, eu sonhei com cubanos se convertendo. Aí eu vou falar para ele assim: eu sei o que Deus quer da sua vida, Ele quer te levar para Cuba, prepara passaporte que a gente vai mandar você para Cuba. Mas eu tenho um bom cargo hoje na empresa, hoje eu tenho, sabe, condições aqui, Deus me deu promoção, mas a mão, Deus chamou Abraão e fala: sai da sua parentela, sai da sua casa, sai do seu conforto, sai da onde que você está e vai para o lugar que eu te mandei. É sobre isso o Evangelho, missão é sobre isso. E missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Nós tivemos um trabalho no final de semana inteiro no local, irmãos. Nós chamamos esse projeto de restauração. Algumas igrejas por aí, elas fazem encontro com Deus. E deu uma manchadinha nesse trabalho em alguns lugares aí. E eu falei para Deus, para a gente confrontar a pessoa, para a gente trazer as pessoas para a realidade. Quando a gente faz culto aqui,
Muitas das vezes a pessoa está esperando o quê? O culto acabar e depois comer a pizza. Você entendeu? Vamos logo, pastor, o pastor já está falando muito aqui já. O pastor, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Aí quando você pega as pessoas, irmão, sabe, enviando esse projeto lá, 3 dias, Jesus na pessoa. Tem gente que fala assim, pastor, eu posso ficar aqui, eu não quero ir embora daqui não, aqui está tão bom com Jesus. Tem pessoas que falaram assim, eu não quero ir. A mãe falou assim, você vai. Menino que tocava carrom na igreja, menino que estava servindo na igreja, daqui a pouco ele chegou, parou, estacionou, não saía do quarto. A mãe chegou e falou assim, você vai, porque quando você estiver na minha casa, você vai me atender, você vai. E esse menino, irmãos, ele ia na igreja assim uma vez por mês, e ele foi. E quando nós estamos orando, Deus começa a revelar coisas, e Deus começa a entregar os mistérios para nós começamos a bater forte na intercessão. Quando aquele moço chegou lá, meu querido, ele voltou, o irmãozinho dele de 11 anos falou assim, mãe, o Ricardo ficou lá no... Eu falei até o nome do rapaz agora. O meu irmão ficou lá no sítio, porque esse aqui é outro, ele está totalmente diferente. E o menino agora ele vai para o culto na quarta, ele vai nos estudos, vai de novo, reativou, acendeu a chama, porque muitas das vezes, ele vai no culto de domingo, ficava lá, mas ficava, sabe irmãos, não querendo, aleluia Jesus, mas quando ele foi para lá, quando ele voltou agora ele quer, aleluia. Sabe por quê irmãos? Porque muitas das vezes nós temos que tratar um pouquinho mais intensivo, a gente tem que chegar um pouquinho mais profundo. E se a gente chegar profundo na igreja, irmão, muitas das vezes, sabe o que acontece? Tem pessoas que vai embora, mas depois que as pessoas voltam, irmãos, elas querem levar outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Aleluia Jesus, Deus tem um projeto sobre a tua vida. Eu vou falar de novo para você entender. Deus tem um projeto sobre a sua vida. Glória a Deus. Vou falar de novo para você poder levantar a mão e dar um glória a Deus. Aleluia Jesus. Deus tem um projeto sobre a tua vida. Deus, Ele está te esperando. Deus já chamou você, Ele já falou com você. Você não é crente somente para vir à igreja no domingo. Você é crente para poder cumprir o projeto dEle na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar. Posso orar, bispo? Aleluia Jesus, fique de pé em nome de Jesus.